Continuação da leitura do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Capítulo 3. Genealogia. Mas já falei dos meus dois tios. Deixe-me fazer aqui um curto esboço genealógico. O fundador da minha família foi um certo Damião Cubas, que floresceu na primeira metade do século XVIII. Era tanoeiro. Tanoeiro é quem fabrica ou conserta barris e tonéis. Cuba é uma espécie de barril, daí o nome da família de nosso defunto autor. Ele era tanoeiro de ofício, natural do Rio de Janeiro, onde teria morrido na penúria e na obscuridade, se somente exercesse a tanoaria. Mas não, fez-se lavrador, plantou, colheu, permutou seu produto por boas e honradas patacas, até que morreu, deixando o grosso cabedal a um filho, o licenciado Luiz Cubas, no caso, a antiga moeda de prata que valia cerca de 320 réis. Foi o quanto ele deixou para o filho. Neste rapaz é que verdadeiramente começa a série de meus avós, dos avós que a minha família sempre confessou. Porque o Damião Cubas era, afinal de contas, um tanoeiro, e talvez mal tanoeiro, ao passo que o Luiz Cubas estudou em Coimbra, primou no estado e foi um dos amigos particulares do vice-rei, conde da Cunha. Como este apelido de Cubas lhe cheirasse excessivamente a tanoaria, alegava meu pai, bisneto do Damião, que o dito apelido fora dado a um cavaleiro, herói das jornadas na África, em prêmio da façanha que praticou, arrebatando 300 cubas aos mouros. O meu pai era homem de imaginação. Escapou à tanoaria nas asas do seu calembur. Calembur, no caso, o significado é... Deixa-me buscar aqui. Trocadilho. Então, calembur, trocadilho, era um bom caráter, meu pai. Varão, digno e leal como poucos. Tinha, é verdade, uns fumos de pacholice. Pacholice, no caso, é uma característica de alguém que vive a gracejar e a fazer piadas. Pacholice. Mas quem não é um pouco pachola nesse mundo? Releva notar que ele não recorreu à inventiva senão depois de experimentar a falsificação. Primeiramente, entroncou-se na família daquele meu famoso homônimo, o Capitão Mor Brás Cubas, que fundou a vila de São Vicente, onde morreu em 1592. E por esse motivo é que me deu o nome de Brás. Opôs-se-lhe, porém, a família do Capitão Mor, e foi então que ele imaginou as 300 cubas mouriscas. Vivem ainda alguns membros da minha família, minha sobrinha Venância, por exemplo, o lírio do vale, que é a flor das damas do meu tempo. Vive o pai, o Cotrim, um sujeito que, mais não antecipemos os sucessos, acabemos de uma vez com o nosso emplasto. Capítulo 4. A ideia fixa. A minha ideia, depois de tantas cabriolas, constituía-se ideia fixa. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Antes um argueiro, antes Liana que o matou. 48, no caso, Liana, dessa parte que Liana que o matou, é Camilo Benso, conde de Cavour, que viveu de 1810 a 1861, foi uma das grandes figuras da reunificação italiana e o primeiro a assumir o cargo de primeiro-ministro da Itália. Exerceu tal cargo, entretanto, apenas por 3 meses, vindo a falecer, em parte devido às grandes pressões que sua posição lhe impunha. Então, no caso, verdade é que Bismarck não morreu, mas cumpre advertir que a natureza é uma grande caprichosa e a história uma eterna loureira. No caso do loureira, é prostituta. Por exemplo, Suetônio deu-nos um Cláudio, que era um Simplório. No caso, Simplório, a fama antiga do imperador Cláudio, que viveu de 10 a.C. a 54 d.C., era extremamente negativa. Cláudio era coxo e tinha problemas na fala e na audição, sendo tido como Simplório por parentes e magnatas políticos. Suetônio, Vita Divi Claudi,
Conta que sua mãe, Antônia, o considerava uma aberração da natureza e que, quando queria censurar a burrice de alguém, dizia que tal pessoa era mais estúpida que seu filho Cláudio. Pronto, é isso que quiseram dizer no Suetônio deu-nos um Cláudio, que era um simplório, ou uma abóbora, como lhe chamou Sêneca. E nesse caso, o filósofo Sêneca foi também o autor da sátira Menipeia, Apollocytonsis Divi Claudi, Apocoloncitose do Divino Cláudio. O termo apocoloncitose é um trocadilho de apoteose, a divinização dos imperadores romanos após sua morte, e poderia ser traduzido como aboborização, isto é, elevação do estado de abóbora. Olha isso. Então, ou uma abóbora, como lhe chamou Sêneca, e um Tito, que mereceu ser as delícias de Roma. Aí, nesse caso do Tito, faz referência que logo na abertura da sua Vita Divi Titi, Suetônio chama Tito de amor actelisae generis humani, amor e delícias do gênero humano, pela facilidade que tinha em obter o favor das pessoas até ao exercer sua autoridade. Veio modernamente um professor e achou meio de demonstrar que de 2 Césares, o delicioso, o verdadeiro. Delicioso foi a abóbora de Sêneca. E tu, Madama Lucrécia, flor dos Borges, se um poeta te pintou como uma Messalina católica, e no caso Messalina era a esposa do Cláudio, que passou para a história como uma mulher devassa e manipuladora, que tramou contra o marido. Então apareceu um Gregorovius. O Gregorovius era Ferdinand Gregorovius, que viveu de 1821 a 1891. Era um historiador alemão, autor de Lucretia Borgia Nach, está em alemão. Lucrécia Borgia, segundo documentos e correspondências de seu próprio tempo, em que demonstra que muito de má fama de Lucrécia teria sido invenção de inimigos de sua família, de a chamar de Messalina. O historiador, contudo, não reabilita sua imagem, corrigindo apenas equívocos e exageros. Então, de um Gregorovius incrédulo que te apagou muito essa qualidade. E se não vieste a lírio, também não ficaste pântano. Eu deixo-me estar entre o poeta e o sábio. Viva, pois, a história, a volúvel história que dá para tudo, e tornando a ideia fixa, direi que é ela a que faz os varões fortes e os doudos. A ideia móvel, vaga ou furtacor é a que faz os Cláudios. Formula Suetônio. Era fixa a minha ideia, fixa como não me ocorre nada que seja assaz fixo nesse mundo. Talvez a lua, talvez as pirâmides do Egito, talvez a afinada dieta germânica. No caso da dieta germânica, não era uma dieta nutricional, era do colégio deliberativo do Sacro Império Romano, formado por representantes de todos os estados imperiais, dissolvido juntamente com o Império em 1806. Então não tem nada a ver com a nossa dieta. Com a unificação alemã, o termo Reichstag passou a designar o parlamento, o hoje chamado Bundestag, dieta food federal. Veja, o leitor, a comparação que melhor lhe quadrar. Veja e não esteja daí a torcer-me o nariz, só porque ainda não chegamos à parte narrativa destas memórias. Lá iremos. Eu creio que prefere a anedota à reflexão, como os outros leitores, seus confrades, e acho que faz muito bem. Todavia, importa dizer que este livro é escrito com a pachorra de um homem já desafrontado, da brevidade do século, obra supinamente filosófica, de uma filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona, coisa que não edifica nem destrói, não inflama nem regela, e é todavia mais do que um passatempo, e menos do que apostolado. Vamos lá, retifique seu nariz e tornemos ao emplasto. Deixe-nos a história
com os seus caprichos de dama elegante. Nenhum de nós pelejou a Batalha da Salamina. A Batalha da Salamina foi uma batalha naval travada entre gregos e persas em 480 a.C., que terminou com a vitória grega e marcou um momento decisivo da guerra contra os persas. Nenhum de nós pelejou a Batalha da Salamina. Nenhum escreveu a Confissão de Augsburgo. Pela minha parte, se alguma vez me lembro de Cromwell, é só pela ideia de que a Sua Alteza, com a mesma mão que trancara o parlamento, teria imposto aos ingleses o emplasto Brás Cubas. Não se riam nessa vitória comum da farmácia e do puritanismo. Quem não sabe que ao pé de cada bandeira grande, pública, ostensiva, há mais vezes várias outras bandeiras modestamente particulares, que se hasteiam e flutuam à sombra daquela, e não poucas vezes lhe sobrevivem. Mal comparando, é como a raia miúda. A raia miúda, no caso, é uma ralé populacho. Então, não é como a raia miúda, que se acolhia à sombra do castelo feudal. Caiu, a raia ficou. Verdade é que se fez graúda e castelã. Não, a comparação não presta. Paro por aqui e sigo na próxima leitura.